Como queimar gorduras, queimar pochete, emagrecer, perder medidas da barriga sem fazer exercícios. É possível. Hoje você vai entender o passo a passo para sair daqui mais leve, sem aquela preocupação de que precisa ir para academia, de que tem que sair de casa, aí tem que se arrumar, perder tempo, ir para academia para poder emagrecer. É possível você perder muitos quilos, 5, 10, 15, como muitas pessoas que nos acompanham aqui pelo canal ou pelo nosso plano, pelo nosso guia do jejum, do emagrecimento, da dieta. Todas as pessoas que fizeram esse protocolo aqui vai conseguir emagrecer mesmo sem ir para academia, nem fazer corrida, nem fazer caminhada, nem nada. É muito simples. E esse vídeo aqui também é para aquelas pessoas sapequinhas que podem fazer exercícios, mas que não querem pelo motivo que seja. O fato aqui é, se seguir esse protocolo, se seguir esse passo a passo, você vai conseguir emagrecer mesmo sem exercícios. Já vamos começar logo então falando da alimentação comum, falta de tempo, carboidratos e sobrepeso. Agora vocês vão entender por que as pessoas estão engordando e talvez essa pessoa seja você também. Com certeza o mundo é corrido e nossa vida, às vezes nessa correria, vai comendo tudo que tem pela frente. Não faz o mínimo planejamento e o pior de tudo, não tem noção das coisas que fazem bem, que fazem mal, que aceleram ou que pioram o emagrecimento. Então eu vou te dar aqui o básico, passo a passo. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, grava só isso. Qualquer pessoa que tenha sobrepeso, obesidade, ou seja, qualquer pessoa que tiver mais do que 25% de gordura no corpo, essa pessoa está ou começando ou já está com colesterol alto, triglicerídeos e provavelmente gordura hepática. No longo prazo, essas mesmas pessoas vão começar a acumular gordura nas artérias e lá para os 30 anos, 35, começa a tomar remédio para pressão, remédio para abaixar o açúcar do sangue, remédio para tirar gordura do fígado e tudo isso aí vai piorando a saúde, gerando um infarto lá para os 50 anos de idade. Isso é o que acontece. Então, se você está com mais de 25% de gordura no seu corpo, comece a ficar um pouquinho preocupado, mas calma que eu estou aqui te ajudando. Então, barrigudos, a gente tem que mudar esse negócio aí que não faz bem. Beleza. Agora vamos entender da alimentação. Qual é a alimentação média, talvez sua ou das pessoas que estão ao seu redor? Vê se não é isso aqui. A pessoa acorda de manhã e já começa a comer ali o pãozinho, biscoitinho, café com açúcar, carboidratos no café da manhã. Vai para a parte da manhã ali, né, no meio da manhã, entre o café e o almoço, biscoitinho, lanchinho, salgadinho, um monte de coisa docinha, gostosinha, café com leite e açúcar, novamente carboidrato. Então a manhã inteira foi consumindo carboidrato. Vai para o almoço, um pratão de arroz e feijão, farofa, às vezes macarrão, lasanha, é tudo aleatório e um pouquinho só de proteína. Muitas das vezes nem coloca salada. Então já deu carboidrato até 1h da tarde. No meio da tarde a pessoa continua beliscando um snackzinho, um biscoitinho de água e sal. Ah, mas é só um salgadinho. Aí pede salgado no meio da tarde ou então faz lanches com pão. Novamente, carboidrato. Chega na noite, igual ao almoço ou pior, é só carboidrato. Come pão pra caramba, pão com manteiga e fica comendo isso aí o dia inteiro. Antes de dormir, come alguma coisa novamente com carboidrato que normalmente é um leite ou então come um biscoitinho e tá sempre beliscando. Eu te pergunto, essa pessoa que comeu carboidrato o dia inteiro, é possível essa pessoa acessar a gordura dela que está lá estocada? Dá um pulinho, pega na barrigona agora, olha para ela, fala assim, barrigona, você está quantos anos aí comigo? Você está quantos anos aí comigo? Será que você vai sair daí enquanto tiver carboidrato, enquanto tiver açúcar alto no sangue? Pergunta para ela. Ela vai te responder que não. E sabe o que mais ela vai te falar? Ela vai te falar assim, olha, toda vez que você comer carboidrato, você vai aumentar o açúcar do seu sangue e aí você para de queimar essa gordurinha que está aqui, sou eu. Eu não queimo, eu continuo aqui enquanto o açúcar estiver alto. Meus amigos, minhas queridas, meus queridos, o que aumenta o açúcar do sangue? O carboidrato. É o máximo, é o limite do que pode ser aumentado de açúcar no sangue. E você comeu açúcar o dia inteiro. Então, dá para emagrecer
se comer carboidrato o dia inteiro? Responde. Não dá para queimar gordura estocada enquanto tiver com carboidrato comendo açúcar alto. E aí, para piorar, todo carboidrato não dá um grande pico de açúcar? O que acontece depois do grande pico de açúcar? Tem a queda. Nessa queda aqui, que normalmente é 2 horas depois de você comer carboidratos puros, biscoitinho, não sei o que, você come outro carboidrato por uma iniciativa do seu organismo. A queda é tão grande que o corpo fala assim, caramba, acabou o açúcar do sangue, mas na verdade não acabou, foi só a queda brusca. Você continua com açúcar, mas comendo de novo. E aí você entra nesse processo e quando vai ver comer o carboidrato o dia inteiro sem acessar sua gordura. Temos que mudar isso. Então eu espero que até aqui você tenha entendido que é necessário reduzir os picos de açúcar ao longo do dia. Tá comigo? Toda vez que você for comer, você fala assim antes de comer. Calma aí, calma aí. Isso aqui aumenta muito ou pouco o açúcar do meu sangue. É só isso. Se você tiver essa resposta, significa que é possível se alimentar e não aumentar tanto o açúcar do sangue. Toda vez que você não aumenta muito o açúcar do sangue, o corpo continua acessando a gordura como fonte de energia. Perfeito? É isso que você tem que fazer. Evitar dar grandes picos de açúcar, não dar picos de açúcar o dia inteiro, para o corpo continuar acessando a sua gordura e você emagrecer mesmo comendo. Quais são as opções que nós temos? A primeira, chás, pessoal. Existem chás emagrecedores, pílulas, que quando você toma elas já começam a regular o açúcar para baixo do sangue. Não é que seu açúcar vai ficar baixo, ele vai ficar normal. Você vai gerar menos pico de açúcar mesmo comendo. Essa é uma maneira prática para quem não quer ficar pensando muito. Então, as milhões de opções tem que envolver dentro dessas cápsulas laranja amoro, picolinato de cromo, psyllium, porque tudo isso vai reduzir o açúcar do sangue. Essas maneiras práticas eu coloquei para vocês aqui embaixo. Nos primeiros comentários está lá, tem chá, tem cápsula, para você ficar à vontade para você que quer uma facilidade. Outras opções de chá, já dentro de casa, é você fazer um chá verde, é você fazer chá de gengibre, é você fazer chá de canela. Também reduzem o pico de açúcar. Pronto, tranquilo, já melhorou alguma coisa. Chegou a essa conclusão? Agora a gente precisa entender 3 coisas. A primeira, o que você tem que evitar durante o dia. Simples aqui para você. Pensa assim. Eu não posso comer carboidratos puros. Então, o que a gente tem que evitar? São os pães puros. Pegar um pão puro, comeu. Não pode. Quando eu falo não pode, é preferencialmente não, né? Evite. Biscoitos puros. Tudo que é carboidrato puro, sucos puros. É isso que você tem que entender. Uma vez imposta essa informação, o que você faz? Você começa a adicionar proteínas e gorduras na sua refeição. Olha, que mágica! O que acontece quando você faz proteína e gordura? Você reduz o pico de açúcar. E aí essa digestão que ia demorar só 1, 2 horas, mais ou menos, né? Para baixar o açúcar do sangue e te gerar outra fome, você continuar comendo o dia inteiro, já estamos começando a entender de onde vem o sobrepeso e a obesidade, né? A pessoa come carboidrato, 2 horas depois sente fome mesmo com açúcar no sangue, bloqueia a gordura, come de novo, entra nesse processo, acumula gordura pra caramba. E aí tem 2 estratégias maravilhosas que você pode aplicar para dar certo. A primeira delas é o low carb. Como o nome já diz, low carb, baixo em carboidrato. Essa dieta é para você cortar o carboidrato? Não! É para você pegar durante o dia e não consumir tantos picos de açúcar. É só isso. Ou seja, você vai continuar comendo e vai continuar emagrecendo. Como é que é o low carb mais fácil do mundo para você? Você vai começar a comer normal, como você sempre comeu. Mas, ao invés de comer farinhas brancas, carboidratos ali com pães brancos, você vai preferir tudo que é integral. Então, acordou de manhã, é pão, pão integral. Ah, hora do almoço, arroz, arroz integral. Ah, um macarrãozinho, macarrão integral. Porque em posse dessa informação, você já vai reduzir o pico de açúcar devido às fibras do carboidrato integral. Quando chegar de noite, aí começa a estratégia para o low carb dar muito certo. O preferencialmente é você não consumir carboidratos após 18 horas. Então você coloca um limite de 18 horas. Lembra que não pode comer carboidrato depois das 18 horas? Tem um fundamento isso. Porque quando você come proteínas, saladas e gorduras das 18, por exemplo, até 20 horas, vamos dizer assim, né? 2, 3 horas antes de você dormir,
você não vai aumentar muito o açúcar do sangue, você não vai dormir com o açúcar do sangue alto, você vai permitir hormônios noturnos, né, o GH, por exemplo, que é o hormônio que queima a gordura de noite, você vai permitir ele atuar muito bem. Então você já não vai estar com o açúcar alto no sangue, a proteína aumenta normalmente ali 30% só do açúcar do sangue e a gordura 5%. Pronto, você vai estar só com um pouquinho de açúcar alto, sem fome, porque a proteína vai saciar você e a gordura, e você vai ficar ali à noite ali, ó, queimando gordura já. Aí você começa a queimar gordura pra caramba, porque o açúcar tá baixo, das 18 até seu café da manhã do dia seguinte. Topzera demais, né? Isso é um low carb eficiente. Mas isso é um dos protocolos de sucesso. E tem um segundo protocolo de sucesso, que é muito maravilhoso, que está emagrecendo 10, 20, 30, 40 quilos dos nossos clientes e dos nossos seguidores, que é o jejum intermitente. O jejum intermitente vai fazer tudo isso que a gente conversou aqui mais rápido e mais fácil. Digo para você que o jejum intermitente foi o que revolucionou a minha barrigona. Eu sempre fui o fordo. Conhece o fordo? É o forte e gordo. Eu era forte e com barriguinha. Aí eu queria tirar a barriguinha, aí só tinha medicamento para tirar a barriguinha. Isso não é sustentável, não vale a pena ficar tomando medicamento para você poder perder barriga, porque é só ajustar um pilar da sua vida, que é o jejum intermitente. Como é que você faz isso? Jejum prático é o jejum noturno. 12 horinhas de jejum, vamos tentar fazer? 12 horas? Você vai 4 horas antes de dormir, 3 horas antes de dormir, fazer a sua última refeição, preferencialmente com pouco carboidrato. Enche o prato de salada metade, depois enche de proteína e um pouquinho só de arroz e feijão. Pronto. Você vai comer, vai ficar saciado, vai dormir, açúcar baixo no sangue. Aí, meus queridos, começa a mágica. Vai triturar a gordura de noite. E de manhã, quando você acordar, caso você possa tomar o seu café um pouquinho mais tarde, só um pouquinho, aguenta, acorda de manhã, toma bastante água, 500 ml. Vocês vão começar a triturar muito gordura. A partir de 12 horas até 16, 18 horas é o máximo da queima de gordura, porque o sangue está com açúcar baixo no sangue e seu corpo está só acessando gordura como fonte de energia. Pronto, você vai atingir um emagrecimento ao ponto de conseguir emagrecer 3, 4, 5, tem gente que emagrece até 7 quilos em uma semana, de tanto que o metabolismo estava travado e o jejum foi lá e resetou. Olha que delícia, pessoal, saber essa informação. E justamente por essa iniciativa de saber que existe um protocolo de sucesso, mas que tem que ser feito certo, para não gerar ali um problema, não gerar uma fome, uma compulsão, foi gerado o Guia do Jejum para ajudar você a entender como faz jejum no passo a passo, dietas calculadas, dietas, vários exemplos, treinos em casa para quem, né? Você pode querer fazer um treinozinho um dia, tem um treinozinho para gastar mais caloria comigo. Tudo isso você tem um acesso por valor de uma xícara de café. Em algum momento o jejum vai dar uma travada, porque aí significa que você parou de consumir tantas gorduras, tantas calorias e você já emagreceu. Mas o corpo vai falar assim, poxa, já perdi aqui meus 10 quilinhos, mas ainda está entrando muita caloria. Aí você tem que fazer um controle de calorias. Tem inúmeras maneiras de te ensinar isso. Eu tenho 2 possibilidades para você. Você pode aderir ao jejum guiado, que eu ensino como controlar calorias por aplicativo, para você poder ter milhões de opções de pratos. Tem mais de 5.000 opções de prato com caloria. Ou então ver o nosso próximo conteúdo, que vai te explicar o passo a passo, o porquê que as pessoas engordam sem controle de calorias, e você vai descobrir a sua caloria máxima para você poder ver por que você está engordando. Vamos lá?